Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler a Bíblia, Cantares, capítulo 4, versículos 7 e capítulo 5, versículo 2. Ele diz assim, Cantares, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. E no capítulo 5, versículo 2, diz assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Amém. Podeis se sentar. Bons, sinto-me honrado por esta oportunidade. É um pouco diferente. A gente está ali, né? E a gente está aqui. É bem diferente mesmo, né? A apreensão foi bem maior até, estava falando para minha esposa, do que o dia que eu fui pegar lá no batismo, né? Então, mas tudo é para a glória de Deus. E vamos falar de romantismo. Assim, quando a gente vê essa palavra, o que vem na sua cabeça? Um momento assim que foi mais intenso, né? É na fase do namoro, né? Então o romance faz lembrar o casal aos tempos de namoro. Foi aquele momento em que os dois se esforçaram ainda mais para agradar um ao outro, para estarem próximos. O carinho expressado constantemente, as flores, as mensagens de amor e as ligações intermináveis, né? Claro, para os casais mais novos, porque eu, pelo menos, quando eu me casei, eu lembro se eu tinha telefone. Não, tinha já, 2002, 2003. Só que não dava para ligar, não, moça. Celular era muito caro a ligação. Então, ida na casa da namorada, né, e não queria mais ir embora. Aquele tempo em que contavam as horas para se encontrarem, para ficarem juntos. Então, isso daí remete à fase do namoro, né, ao início do casamento. Isso é uma fase muito boa, né? Uma fase, eu acredito assim, que você, mesmo os casais que, como nosso irmão Valdomiro, eu fiquei muito emocionado com a homenagem, né, bem merecida. Com certeza ele também lembra do tempo que ele ia lá na casa da irmã, na época do namoro. Então, todos nós aqui, né, os casais, você lembra dessa fase? Era automático, né? Era automático a gente fazer coisas que não eram normais. Mas espera aí. Então, irmãos, nós quando olhamos para esse texto que nós lemos aqui, nós vemos que nós podemos aprender muito com Salomão sobre o romantismo. Olha só como que Salomão era romântico, né? Por esses versículos aqui que nós acabamos de ler. Então nós olhamos aqui, e eu quero acrescentar aqui, no versículo 1 do capítulo 4, ele ainda diz assim,
eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Então, 2 vezes ele diz que ela é formosa. Aí, já no versículo 7, que foi escolhido aqui pelo Departamento de Família, ele vai mais além. Ao rever os detalhes como os da criação, ele declara que tudo é muito bom. Aí ele diz assim: tu és toda formosa. Olha só como ele era romântico. Salomão, será que nós somos assim? Aí ele diz assim: tu és, no versículo 1 ele diz 2 vezes: tu és formosa, amiga minha, tu és formosa. Aí agora ele diz: tu és toda formosa. Ele diz assim: és muito formosa, em ti não há mancha. Então, tanto fisicamente e interiormente, ela era pura. Então, você tem toda a formosura, ele diz. Irmãos, quando nós vemos esse versículo aqui, o versículo 7, nós vemos assim que ele não via nenhum defeito nela. Ele não via nenhum defeito nela. Isso é o que diz a maioria das pessoas sobre aquelas com quem vão se casar. Essa é a fase do romance. Na fase do namoro, a gente não vê defeito nenhum. E a pessoa tem o hábito de apresentar-se da melhor forma. Não é assim? Na fase do namoro, a gente não se apresentava da melhor forma, quando estão namorando. Então, irmãos, o romance, podemos dizer assim, ele produz anfetaminas naturais, que propiciam ao indivíduo um alto estado do que ele não é. Espero que vocês vão entender. Portanto, quando alguém está namorando, esse alguém torna-se uma pessoa diferente. Após o casamento, o corpo começa a produzir uma quantidade cada vez menor dessa anfetamina. E em poucos meses ou poucos anos não se produz mais. E nós nos tornamos nós mesmos. E é onde acontece: mas você mudou. Não é que mudou, é que ele sempre foi assim. Mas nesse momento de estar conhecendo, está conhecendo o seu futuro esposo, a sua futura esposa, a gente acaba, porque a gente não quer perder também, é algo automático. A gente presenteia mais, a gente escreve cartas. Até eu escrevia carta. Uma vez, irmãos, eu escrevi uma carta em inglês. Eu ia sofrer. Isso aí é só na época do namoro mesmo. Porque não tinha Google na época, para traduzir. Mas a gente fica emocionado. A gente fica emocionado na época do namoro. Por isso que são fases, que não voltam mais. Então a gente acaba não sendo a gente mesmo. Mas com o passar do tempo, como eu falei, as coisas a gente vai perdendo esse efeito,
Mas por isso o tema de hoje, conservando o romantismo no casamento. Por que quando nós namorávamos, agimos dessa forma? E agora que casamos? Então nós vemos aqui, irmãos, na época do namoro, eu até anotei aqui, a gente fica tão empolgado. E eu me lembro até o meu pai, ele conta que quando ele estava namorando com a minha mãe, ele colocou um relógio no braço. Aí, em determinado momento, minha mãe pediu a hora, só que o relógio estava parado. Ele olhou para a lua. O pessoal mais antigo segue aí pouco aí, identificar as horas. Aí ele se saiu. Mas na época do namoro, o efeito do romance é tão forte, né, irmãos? Que se a namorada, ela pede assim ela diz assim para o seu namorado: que horas são, meu amor? Aí o namorado diz assim: meu amor, que horas que você quer que seja? Não é mais ou menos assim? Na época do namoro não é mais ou menos assim, né? A gente quer agradar, até a hora a gente quer. Aí quando passou aquele momento, aquele período, né, o corpo já não está mais produzindo as anfetaminas naturais, né? Já está casado há um tanto de tempo. Aí a mulher diz assim, que horas são? Aí o marido: para que tu quer saber? Então que nós possamos ser igual na época que nós estávamos conhecendo, né? Na fase do namoro, do pós-casamento, que a gente possa conservar esse tratamento com o nosso cônjuge. E, irmãos, então, que nós olhando agora para o próximo capítulo, que nós lemos, capítulo 5, versículo 2, então, mas como antes de eu entrar aqui, é um momento muito bom, né, irmãos? Quando a gente começa a lembrar, a gente começa, às vezes, a viajar nos pensamentos, né? Não importa quanto tempo. Eu acredito que, acho que um dos casais que tem mais tempo de casado, então, uma Valdoria, depois José. Vocês lembram, né, José? O senhor lembra, né? Bem tranquilamente. Como era bom, né? Muito bom. E então agora no versículo 2 diz assim, que nós lemos: eu dormia, mas o meu coração velava. Agora já estava um período um pouco diferente. Agora nós vemos aqui a mulher sulamita tendo um sonho, no qual remeteu ao início do seu primeiro amor apaixonado, início do casamento. A gente procura sempre estar bem pertinho. Então é um momento, são momentos assim que não voltam mais. E às vezes até pelas circunstâncias, né? Me lembro que quando eu e minha esposa, nós casamos, aí eu peguei e
5, mais, né? 10 mil. A minha entrou R$217. Deu tanta nota de beija-flor que hoje o pessoal mais novo nem conhece, né? O beija-flor. Irmãos, aí nós deu para pagar o hotel, 3 dias de hotel, né? Nós fomos ali para Santa Helena. Foi muito bom falar, não, vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui de novo. Pergunta para nós se nós voltamos, faz 20 anos. Então, é por isso que temos que aproveitar bem cada momento, né? E então agora, esse momento aqui da Sulamita, ela teve um sonho que remeteu ao início do seu amor apaixonado, início do casamento, ou a fase do namoro, né? Onde ser romântico é automático, mas nesse momento alguma coisa anormal estava acontecendo, pois o esposo estava se mostrando indiferente quanto a ela. Por isso que ela teve um sonho, relembrando aquele momento do romance, esse estado onde nós às vezes deixamos de ser nós, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia, o seu esposo estava um tanto indiferente quanto a ela. Parece que ele tinha deixado ela ali e ela foi só lembrar. Mas aí quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, nós estamos aqui todos casais, a palavra de Deus nos diz uma orientação sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento ali. E lá no capítulo 1, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, eu peguei uma tradução aqui, eu não uso essa tradução, e a Bíblia não é essa tradução, mas eu peguei só porque algumas palavras iam ficar mais fácil de entender. Tá? Eu peguei a tradução da NVI, onde diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, da prostituição, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Quando nós olhamos para o versículo que foi escolhido ali, dá a entender que o seu marido não estava cumprindo com o seu papel. Mas olha o que a Bíblia nos ensina: a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Agora, o versículo 5 diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então,
vocês conseguirem entender um pouquinho como, se nós olharmos hoje a situação que o mundo vive, a palavra de Deus vem para confrontar tudo aquilo ali. Mas um casal que serve a Deus, a forma de viver lá no lar deve ser dessa forma, não com negociações. A gente ouve às vezes que casais negociam, isso aí é o cúmulo. Foi bem claro aqui, né? Às vezes tem casais que quer comprar alguma coisa, é lamentável isso, né? Mas acontece. Mas a palavra de Deus foi lida aqui e fica bem claro para nós, né? Mas como conservar o romantismo no casamento, irmãos? Sendo que é natural a mudança, né, depois de um certo período. Aí vai exigir esforço de cada um de nós. Aí vai exigir esforço de cada um de nós para manter o romantismo. Mas nós vamos dar algumas dicas. A demonstração de amor, principalmente da maneira correta, quando falamos dentro das 5 linguagens do amor, pelo menos. Isso vai nos ajudar. Você já até faz alguma coisa lá. Com certeza você vai se enquadrar em alguma. E isso daí ajuda. Porque isso que nós vivemos no início, na fase do namoro, no início do casamento, como eu disse, é algo assim que nós fazemos automático, com prazer, com muita alegria. Nós não víamos esforço. Eu me lembro que podia estar caindo geada, nós ficava lá de fora, no final, na hora que dava tchau com meu sogro, né? Estava caindo geada, mas você nem ligava. Agora, nem que do lado de fora da igreja, não quero pegar, para não pegar ninguém. Eu me lembro, frio, mas estava namorando, nem olhava para frio. Queria estar perto da minha namorada. E assim, com certeza, não é diferente, né, com vocês. Então, aquilo que vocês passaram também. Então, nós vimos aqui, por isso devemos descobrir a língua de amor de nosso cônjuge, para demonstrar nosso amor de forma que eles mais gostam, nosso cônjuge. Aí nós anotamos aqui, primeiro, palavras de afirmação, depois, tempos de qualidade, presentes, atos ou gestos de serviço e toque físico. Aí começamos por palavras de afirmação. Em primeiro lugar, as palavras de afirmação consistem em palavras de elogios, afirmações positivas e incentivos. Eu vejo sempre o evangelista Paulo falando assim: você já elogiou sua esposa? Você já disse que você ama ela? Irmãos, lá em casa nós temos costume, todo dia levantou, disse que ama. Eu te amo, não. E para dormir também. E sabe por que, irmãos, é bom ter esse hábito? Porque às vezes pode ser o último eu te amo.
Imagina se porque nós estamos aqui agora, mas não sabemos o amanhã. Às vezes você fica um dia sem dizer eu te amo, e acontece uma fatalidade. Não é o momento para nós estamos falando, mas cabe também. Então, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você costuma lá dizer assim: nossa, amor, o almoço estava uma delícia, estava ótimo. Nossa, coração da esposa, isso daí é um elogio. Ou você dizer assim, ó, acho que você faz isso muito bem. Uma afirmação positiva. Ou também vale para o marido, né? Ou um incentivo. Vai dar tudo certo, meu amor. Irmãos, é assim que nós devemos. Não, às vezes a esposa ou o marido tem uma ideia. Meu Deus do céu. Você não vai dar certo, não. É claro que tem que ser discutido. Porque o casamento é uma união. É uma união. Então, mas só que tem que cuidar para não sair fora do romantismo. Tinha algumas coisas lá que eu não coloquei aqui, eu falei, não, mas aqui. Não. Então, irmãos, são palavras encorajadoras que causam impacto positivos em quem as ouve. Eu vejo lá, às vezes eu vou lá, lavo a louça e às vezes eu vejo que ela sempre elogia. E às vezes não fica bem brilhosa, a louça lá, né, bem engordurada, mas ela nunca fala que está engordurada a louça. Então, nós vemos aqui, ó, existem pessoas que utilizam esta linguagem para expressar seu amor. E tem aquelas pessoas que se sentem altamente valorizadas quando escutam afirmações desse tipo. Isso é gostoso, né, irmão? Se você receber elogio, você vai fazer de novo. Por isso que sempre, de vez em quando, eu lavo a louça, não é sempre. Às vezes eu vejo que está muito atarefada, ela está com muita tarefa e a minha filha, às vezes está fazendo alguma coisa lá, eu falo, eu vou ter que ajudar, né? Porque o Lucas. Então, irmãos, nós podemos, né? Isso daí é uma linguagem de amor, você ajudar nas tarefas domésticas. E qual que você se identificou lá, irmãos? O que você faz lá? Você elogia? Ou às vezes quando tempera 2 vezes a comida? Não fala nada, irmão. Come tranquilo. Que comida mais gostosa. Um copão de água do lado ali. Mas você tem que agradar a sua esposa. E incentivá-la. Mesmo que às vezes você queria que fosse diferente, mas apoie ela. É claro que se for algo que você vê que vai dar algum problema ali na frente, fala, não, vamos sentar, vamos conversar. Porque um casal, como eu falei antes, é uma união. As coisas devem ser tratadas entre os dois. Porque é um casal. Não podemos assim, você pensa, eu vou trocar de carro. Não, o orçamento dá.
Daí você vai lá, compra um carro, de repente chega com o carro, com a cor que a mulher não gostava. Então, é isso aí. Porque aí você, que cor que nós vamos comprar? Porque é um casal, é uma união. Por mais que são pessoas com pensamentos diferentes, né, que lutam para... Porque o casamento, enquanto nós vivemos, nós temos que sempre estar nos ajustando, porque é uma união que se torna um só corpo, mas são duas pessoas distintas, com pensamentos que foram criados de formas diferentes, que têm às vezes gostos diferentes, mas tudo é ajustável no casamento. Só que a gente precisa conversar. Mas vamos lá. O segundo, para a gente acabar dentro do tempo. Tempo de qualidade. Esse daqui não é fácil, hein? Quando eu estava estudando, eu falei, Jesus querido. Tempo de qualidade diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, para aqueles que você mais ama. Isso abrange conversas de qualidade, passeios, um tempo reservado. É o ato de dar atenção completa a alguém, no caso o cônjuge, né? Bem, irmãos, será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito isso com toda essa correria que é o nosso dia a dia? Com toda essa correria, né, a quantidade de demandas de cada um acaba não sendo observada com a devida atenção esta linguagem, mas que é de suma importância. Porque isso daí é você. Quando você tirar um tempo, irmãos, estudando isso daqui, eu falei, também preciso de alguns ajustes. Porque como nós falamos aqui, o tempo passa tão rápido. E nós temos que aproveitar esse tempo com uma pessoa que nós escolhemos para ser o nosso cônjuge. Então, é impossível, o dia tendo 24 horas. Eu acho que é mais uma questão de administração do tempo. Porque a gente tem tempo, né, irmãos? Vai dizer, nós podemos aí, porque mesmo que seja um tempo pequeno, para reservar para a pessoa que mais nós amamos. Que isso daqui não é só, nós estamos aqui hoje numa palestra de casais, então primeiro para o nosso cônjuge, mas também para as pessoas que são especiais na nossa vida, os nossos pais, os nossos sogros, os nossos filhos, os nossos amigos. Então, nós devemos tirar um tempo. Aí eu pergunto para você, isso daí, irmãos, é manutenção. Porque aí voltamos lá atrás. Por que o tema da palestra? Conservando o romantismo no casamento. Aí quando nós namorávamos, a gente olhava nos olhos da namorada. Quanto mais tempo, melhor. Não víamos a hora passar. E agora? Agora não tem mais tempo.
preciso. É preciso. E então, isso daqui foi a segunda linguagem. A terceira, o Paulo, ele deu uma pincelada aqui já, que é presentes. Nessa linguagem, o que menos importa é o valor financeiro do presente, pois o amor pode ser expresso em coisas simples, como uma flor, um bombom, uma caneca. A Leila vai lembrar. Onde eu ia só trazia caneca para ela. Agora eu parei de comprar caneca. Eu falava, eu não sabia o que comprar. Eu falei assim, então, às vezes eu viajava, vou levar uma caneca. Daí pelo menos, só que às vezes a caneca não estava marcando o nome do lugar, porque não era lugar turístico, é lugar turístico que tem o nome escrito ali, mas aí eu comprava uma moça. Isso aqui eu vou levar de lembrança. Não sei quantas canecas ter em casa. Mas, então, irmãos, às vezes não é habitual. Pode ser coisa simples. O importante aqui é o valor simbólico, uma vez que as pessoas que o recebem se sentem imensamente grata e feliz e realizada quando percebe a importância e o significado que tem na vida do cônjuge. Ainda em tempo, quando eu viajo para visitar os fornecedores, uma vez por ano eu faço isso, aí eu trago algo bem simples para os meus filhos, mas não pode faltar. É um pacote de pipoca. Pipoca doce. Mas não é essa pipoca que tem aqui, não. Irmãos, é uma pipoca tão gostosa. Se eu ir lá e não trazer essa pipoca. Então você veja, é algo tão simples, mas que quando chega, a Lana já fala, cadê a pipoca? Então, irmãos, é ser lembrado. Tá? É isso que nós estamos falando aqui, dessa linguagem. Pode ser um pacote de pipoca, R$4 um pacote de pipoca. Se eu não trazer, complica. E olha que investimento. O que importa é você lembrar. Então nós vemos aqui, para as pessoas que se sentem amadas por meio dessa linguagem, fundamental é saber que o presente está sendo dado de coração, com a intenção real de agradar e deixar uma marca, fazendo com que ela se sinta lembrada, mesmo quando estiver ausente. É gostoso, né? De repente você chegar em casa trazendo alguma coisa para o seu cônjuge, você lembrou dela lá onde você estava, você chegar ali, olha o seu bombom, ou mandar uma mensagem no WhatsApp ali, oi amor, parece tão simples, né? Mas você faz, não custa nada. Quanto que é um bombom? R$1. Se você comprar, eu vejo que às vezes o Pedro, às vezes ele anda pela rua, agora ele não fez mais isso. Ele passava e via uma flor, ele pegava, arrancava a flor, levava e trazia para Leila. Às vezes ele pegava, às vezes até lá no jardim da minha sogra, tem umas flores lá, ele ia lá, arrancava e levava. Então, com certeza, para elas que estavam recebendo, é algo assim que marca.
Que marketing tão simples, não custou nem nada para ele. Então, nós podemos também fazer alguns gestos tão simples, né, irmãos? Não é um valor monetário, mas a lembrança do seu amor, em pequenos gestos, uma mensagem. E ainda tem mais. Aqui nós vemos o próximo diz sobre atos ou gestos de serviço. Aqui as irmãs vão gostar, né? Aqui você conta. Aquilo que você faz conta mais do que qualquer palavra. Exemplo prático: o marido lavar uma louça, lavar uma calçada, que é o meu caso. Hoje eu lavei calçada na casa. Toda sexta-feira. Eu vejo que ela fica feliz quando eu termino de lavar a calçada. Porque a calçada é um pouco grande, aí ela tem que cuidar toda a casa e depois ela lavar a calçada. Aí quando ela ficou grávida, eu comecei a lavar a calçada para ela. E estou lavando calçada até hoje. Mas eu também me sinto útil, né, irmãos? Porque normalmente o homem, as atividades domésticas ali, às vezes ele dá uma olhada lá e fala, não, alguém vai lavar isso daí, né? Mas por que nós não podemos ajudar? Né? Então, lavar uma calçada, consertar algo que está quebrado, preparar uma refeição. Às vezes a esposa está lá cansada e você vai lá pilotar o fogão. Esse já não é o meu caso, eu não consigo, não sei fazer nada na cozinha, não sei preparar uma refeição. Ajudar em alguma tarefa, né, principalmente doméstica, entre outros atos de serviço. Nesse caso, demonstra a pessoa quão importante ela é para você, e principalmente que você faz de tudo para vê-la feliz e realizada. Porque quando o marido, principalmente vamos falar agora para os homens, quando você faz isso daí, você faz pensando na esposa. Não é assim? Porque eu mesmo, quando eu vou realizar alguma atividade ali, lavar uma louça, secar uma louça, eu faço pensando nela, porque seria ela a responsável. E às vezes eu falo, minha filha, você já está grande agora, né? E só que eu falo assim, se eu lavar, ela vai sobrar mais tempo para outra atividade, porque, sabe, mulher não para em casa. Então, é uma demonstração, é você, marido, pensando na sua esposa. E eu acredito que a esposa vai gostar dessas atitudes. E agora, irmãos, para nós concluirmos, vem o quinto, que é o toque físico, que é um poderoso veículo do amor. Beijos, abraços, né? Mãos no ombro, massagens, carinho, entre outros gestos. Mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas têm a necessidade de sentir fisicamente este sentimento. Então, é certo que nós tem algum que é o principal, né? Mas nós nos enquadramos em até mais de uma dessas linguagens aqui. Então, irmãos, para nós poder conservar, porque a nossa caminhada pode ser longa também, nós esperamos, né?
nós esperamos viver bastante. Então, nós precisamos estar demonstrando o nosso amor. De que forma nós demonstramos o amor para o nosso cônjuge, quando já se passaram, aí no meu caso, esse ano, 20 anos vai fazer, o início, aquela fase inicial, passou, mas nós temos como nós mantermos, através de diversas formas, e nós aqui citamos algumas, a demonstração de amor. Sem contar, nós não devemos fazer aquilo que o nosso cônjuge não gosta. Porque, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo melhor o nosso cônjuge. Então, nós sempre devemos procurar agradar a pessoa que nós escolhemos para viver todos os dias da nossa vida. Foi nós que escolhemos. Então vamos fazer por dom de viver bem, demonstrar o nosso amor, porque o amor ele precisa ser alimentado diariamente. Nós vemos aqui o evangelista Paulo falando: você já deu um beijo na sua esposa hoje? Isso aí é alimentando o amor. Essas figuras de linguagem aqui, linguagem do amor, isso aqui é para alimentar, irmãos, o casamento. E para nós concluirmos, irmãos, nós podemos ser mais românticos. Aí eu pergunto para você: você pode ser mais romântico? Mais romântico? Dá uma analisada. Lembra como você era quando você se casou? No tempo do seu namoro? E agora do jeito que você é? Será que nós podemos ser mais românticos? Irmãos, o casal que é romântico, ele vive muito mais feliz. Ele aproveita e desfruta do seu casamento, porque o tempo passa do mesmo jeito. Então vamos passar sendo felizes ao lado, a mulher do seu esposo e o seu esposo do lado da sua mulher. A gente pode, a gente consegue. E o romantismo, ele é uma ferramenta importantíssima na manutenção do casamento, independente de quantos anos de casamento. Porque o casal, ele é casal, o casal de um mês de casado, um casal de 60 anos de casado é um casal. Precisa de ter o amor, de uma boa convivência. Então nós vemos, podemos ser mais românticos, pois já fomos numa intensidade maior. Só lembrarmos da época de namoro e início de casamento. Irmãos, é possível. Porque às vezes eu quero mudar meu cônjuge, mas eu não consigo mudar ele. Não é assim? A gente quer que a mulher mude, a mulher quer que o marido mude, mas a gente mesmo tem dificuldade. Então vamos fazer assim, porque às vezes a gente tem resistência, principalmente o homem, né? Mas pela boa convivência, pela felicidade do casal, várias vezes você baixar a cabeça,
né, para desfrutar do melhor que Deus tem para os casais que servem a Deus. Agora só precisamos nos esforçar um pouco, porque naquela época era automático, agora nós temos que nos esforçar, mas vale a pena, porque você viverá mais feliz ao lado da pessoa que você escolheu para passar todos os dias da sua vida. Então, meu irmão, visitante que veio nesta noite, você que é casado, que o amor permeie o seu casamento. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa casa, do nosso casamento, é um casamento diferente. Porque, irmãos, essa reunião aqui, nessa noite, ela é muito valiosa e preciosíssima. Porque nós estamos falando aqui como conservar. Porque lá fora, o mundo é diferente. Então vamos batalhar, vamos nos esforçar para nós estarmos agradando o nosso cônjuge, tá? Porque é assim que nós vamos conservando. Imagina se a minha esposa me entristece hoje, me entristece amanhã, me entristece semana que vem, chega a hora, meu Deus do céu. Um dia eu fui no escritório de contabilidade, lá o rapaz, no escritório, ele estava falando com a esposa. Eu fiquei assim, Paulo, fiquei chocado. Quando ele desligou o telefone, ele falou assim, eu não lembro bem que palavra, mas acho que nem sozinho tinha como a pessoa poder se referir à esposa daquela forma. E eu não tenho nem muito conhecimento, muita intimidade com ele, porque eu conheci ele para fazer esse trabalho, não é uma pessoa que tem uma amizade. E ele se referiu à esposa daquela forma. Eu falei, meu Jesus querido. Então, mas lá fora, mas que nós possamos tratar bem a pessoa que nós amamos, a forma de nós falarmos, né? E se nós colocarmos em prática aquilo, não tem como não dar certo, irmãos. Não tem como não dar certo. Dá certo sim. Com Jesus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, e nós fazendo a nossa parte, porque isso aqui é nós que temos que fazer, né? Isso aqui é nós que temos que fazer. Nós vamos ser bem-sucedidos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente fica até muito feliz de ver um número expressivo de casais buscando aí. Se você está aqui, não que os outros, às vezes, devido a algumas circunstâncias, gostariam de estar aqui e não estão, mas é porque nós estamos aqui, porque nós estamos batalhando, queremos melhor para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. E, consequentemente, irmão, isso daqui, um casal feliz, isso reflete na sociedade. Isso reflete em todo. Porque eu vou dizer, irmão, quando você está tudo bem lá, com a sua esposa, lá no teu trabalho, é uma maravilha. Agora, quando tem algum desentendimento, como que é lá no serviço? A gente não tem um ditado, quando a gente está viajando assim, que o policial rodoviário chega lá por algum motivo, ele fala, acho que esse daí brigou com a mulher. Então, a gente pode viver melhor, depende de cada um de nós.
Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço aí essa oportunidade em nome de Jesus. E vai olhando para nós, né? Assim, a gente tem 50 lembrancinhas ali, acho que 52.